Mas é isso, a gente vai falar hoje então sobre oportunidades de fazer o bem. E a gente começa com o seguinte título, ou com o seguinte escrito, né? Capítulo 19, 919 do Livro dos Espíritos, que nos diz que o homem de bem, o homem de bem e o Evangelho segundo o Espiritismo. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que dele se queixar, enfim, se ele fez aos outros aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Essa parte da questão 919 do Livro dos Espíritos, ela nos é descrita por Santo Agostinho, que a gente conhece a história dele, que ele dizia que todas as noites ele se fazia essas perguntas, para saber se ele realmente conseguiu aproveitar o dia dele, se ele não perdeu nenhuma oportunidade, não só de não ter feito nada de ruim para as pessoas, mas acima de tudo de fazer o bem. Porque fazer o bem, a oportunidade de fazer o bem, não é a mesma coisa que só não fazer o mal. Então, quando ele coloca para nós isso, ele comenta nessa questão desse livro que um sábio disse, né? Conhece-te a ti mesmo. No momento em que a gente começa a entrar no nosso ser, começa a se conhecer, a gente tem a oportunidade de ver onde estão as nossas falhas e aonde que a gente tem que trabalhar. O que acontece conosco é que muitas vezes a gente não quer entrar para dentro de si mesmo. A gente não quer se conhecer, porque enxergar nossas falhas eventualmente dói um pouquinho. Então a gente às vezes não faz isso. O primeiro passo, então, para que nós possamos nos tornar pessoas melhores é fazer uma reflexão. É fazer uma autorreflexão, é praticar o autoconhecimento. Quando a gente começa a refletir diariamente sobre as nossas atitudes e de que forma elas afetam o mundo em que vivemos, é que nós conseguimos pensar se as nossas atitudes não estão prejudicando as pessoas que estão ao nosso redor. E essa é uma oportunidade ímpar de praticar o bem, porque começa sempre com nós mesmos. Muitas vezes a gente acha que praticar o bem tem que ser sempre para fora. A gente olha sempre para fora e nunca olha para dentro. E uma parte que a gente não pode esquecer é que para a gente ajudar outras pessoas, para que a gente esteja em condições de ajudar outras pessoas, a gente também tem que estar bem. Porque o que nós vamos dividir com o outro se nós não estivermos bem? A gente tem que procurar se melhorar primeiro, se autoconhecer, se elevar, evoluir, e aí nós vamos ser aquela pessoa que os outros nos procuram. Quando nós podemos fazer o bem de várias maneiras. Nós podemos fazer o bem físico, nós podemos fazer o bem doando, nós podemos fazer o bem para as pessoas, muitas vezes conversando com elas, dividindo, sendo um par de ouvidos que ouvem, o ombro que acolhe. Para que a gente possa refletir, é preciso que haja conhecimento. Voltamos aqui, só um pouquinho que a gente chega lá. Desculpe a nossa... Hoje está difícil, né? Então, ensinou como primeiro mandamento Jesus amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O que esses dois pensamentos têm em comum? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. O que ele está nos ensinando com isso? O que ele quer dizer com isso para nós? Da importância de fazer o bem. Deus acima de tudo, mas o próximo como a nós mesmos. Essa frase é mais complexa do que parece, porque amar o próximo como a si mesmo, ele está dizendo que nós temos que nos amarmos, que nós temos que cuidar de nós primeiro, para que depois a gente possa dividir isso com o próximo. A importância de fazer o bem dentro desse espírito de solidariedade e de compartilhar esse sentimento maior que é capaz de transformar vidas e assim renasce a esperança de um mundo melhor. Quando a gente começa a dividir com as pessoas, quando a gente começa a compartilhar com as pessoas aquele sentimento bom que a gente tem, aquela vontade de ajudar o outro, a gente está compartilhando o que nós temos de melhor. E com isso a gente tem a oportunidade de ajudar a transformar vidas.
E essas vidas que podem ter sido transformadas simplesmente por um encontro conosco, com uma palavra que a gente possa ter dito para alguém no momento de dificuldade, essa pessoa mais tarde vai replicar. Tudo aquilo que acontece de bom com a gente e a gente consegue passar para outras pessoas, essas pessoas vão mais tarde compartilhar com mais pessoas. Elas vão aprender com a gente e vão passando adiante esse sentimento de responsabilidade, de dividir com o outro, de fazer do nosso mundo e do nosso espaço um mundo melhor para se viver. Dalai Lama nos disse, nos deixa esse ensinamento de uma coisa muito importante para a gente tomar conhecimento, que é durante as fases de maior adversidade que surgem as grandes oportunidades de se fazer o bem a si mesmo e aos outros. Por que durante as adversidades? Porque a gente pensa assim, normalmente, o que nós pensamos, né? Fazer o bem ao outro. Eu preciso de grandes ações para fazer o bem ao outro. Eu preciso de fazer coisas que sejam grandes para que elas apareçam. Porque a gente não está realmente focado na necessidade do outro. Porque quando a gente foca na necessidade do outro, a gente vai dar a ele aquilo que ele precisa e não o que nós queremos dar. É como um exemplo, nós estamos aqui no centro, a Rossana, né? Para ajudar o Frei Damião no Haiti, está fazendo essa campanha de arrecadar leite ninho, né, para as crianças. Qual é a necessidade do orfanato? Leite ninho. Então não adianta eu chegar aqui com cobertores, por exemplo, e doar aquilo que eu quero doar. Eu tenho que estar consciente de que aquilo que eu vou dar para o outro tem que ser o que o outro precisa. Porque o que eu tenho para doar, às vezes, não é aquilo que ele quer, não é o que ele está precisando. Um exemplo básico é esse. A gente doar cobertores para uma entidade que está pedindo alimento para crianças. Então a gente precisa sair de dentro da gente e focar no outro, ver o que o outro precisa fazer. Porque no afã de querer ajudar, muitas vezes, a gente quer fazer coisas que são como um sonho para a gente. Mas a gente quer sair e fazer aquilo sem saber qual é a necessidade do outro. Então, dentro dessa proposta de ajudar o outro, de fazer o bem, eu sempre vou encontrar maneiras de fazer esse bem e pessoas que estejam prontas a receber esse bem que eu quero fazer. Então, por exemplo, aqui no centro a gente também tem outras campanhas. A gente tem o nosso brechó com o objetivo de ajudar o centro, né? De vender coisas que a gente não quer mais. A gente recolhe essas coisas. Nós temos o nosso voluntariado aqui dentro. A gente não pode esquecer, né, que está lá aqui não está passando minhas... deixa eu ver minhas... A gente fez umas anotações e ela não... Infelizmente aqui a anotação não está passando. Mas se vocês forem olhar lá na página do KSSF, por exemplo, que está lá nos objetivos, a gente vê que nós já temos hoje o quê? Engajamento nessas campanhas sociais. Praticar a caridade através do centro espírita. Porque antigamente a gente olhava nas igrejas, a gente olhava outras filosofias que tinham essa prática da caridade. As pessoas lá de dentro não iam apenas para se instruir, mas elas tinham objetivos diferentes, elas ajudavam. E hoje nós temos aqui, eu digo hoje, mas eu sei que desde que iniciou a pandemia a situação está um pouco diferente aqui no centro, em todas as outras casas religiosas, que as pessoas não estão mais trabalhando como trabalhavam antes. Então, o grupo de voluntários que visitava os hospitais, por exemplo, está parado, né, por conta da pandemia. O projeto Green, né, a gente via a Silvia sempre correndo para lá e para cá, inventando coisa, dividindo conosco, mas o centro está super engajado, além do projeto, do seu objetivo, da sua filosofia, que é ser uma casa que nos... Outros centros, né? Então, o centro, além do seu objetivo principal, que é o de instruir as pessoas, e mais do que instruir as pessoas dentro da filosofia espírita, mas acolher as pessoas nesse lugar que sempre se prepara com os nossos amigos espirituais encarnados e desencarnados para nos recepcionar aqui, o centro também está engajado. O centro também tem essas oportunidades. Para que a pessoa que está aqui sentada ouvindo e pensando que gostaria de fazer alguma atividade, mas não sabe por onde começar, que é o principal, nossa principal pergunta mas como assim?
Ajudar o outro de que jeito? Nem sei o que o outro está precisando. E se a gente parar para pensar que o outro pode estar dentro da nossa própria casa? Pode ser alguém que precisa dentro de casa. Então, uma coisa que a gente às vezes comete, um erro que nós cometemos, é de sempre querer sair, de olhar para fora, de nunca ter um olhar para dentro. E esse olhar para dentro não é só para dentro de si mesmo, mas para dentro do seu ambiente de moradia, de trabalho, para a nossa escola, para a nossa vizinhança, muitas vezes. Um exemplo, eu tenho uns vizinhos que eles brigam demais da conta. Mas a gente simplesmente não pode ir lá na casa deles, bater na porta e brigar com eles porque eles estão brigando entre si. O que a gente pode fazer no momento desse? Ninguém pode se meter na vida de pessoas que a gente não conhece. A gente sempre faz uma oração quando vê que eles estão brigando. A gente sempre pede, durante o evangelho, para que, já que a nossa casa se transforma num local de luz, num local de bênção, onde nós temos a presença dos amigos espirituais, 1, 2 vezes por semana, ou quantas vezes as pessoas realizam o evangelho, para que os amigos espirituais possam olhar por eles. E logo que a gente começou a fazer isso, a gente notou que diminuíram as brigas. Aí depois voltou de novo, daí a gente pega e se pergunta, mas então não está adiantando o que eu estou fazendo? Não vamos esquecer do merecimento. Não é nós orando pelo outro que simplesmente vai resolver. O outro tem que se dar conta das coisas que ele está fazendo para que ele tenha o merecimento também. Porque ninguém chega e transforma a vida do outro sem que haja participação do outro. Então, essa é a proposta de quando a gente quer ajudar uma pessoa, a gente fazer aquilo que é necessário na vida do outro naquele momento. Então, nas fases de adversidade que o Dalai Lama nos fala aqui, essas fases de adversidades, elas podem estar ocorrendo, a gente pode pensar em termos externos e grandes, como, por exemplo, uma catástrofe, ou um terremoto. E aí, o que acontece? O que a gente vê durante esses terremotos? A gente vê muitas pessoas engajadas, levando água, procurando ajudar nos escombros, procurando de alguma forma se colocar à disposição, pessoas que trabalham na área ligada à saúde, que estão de folga ou de férias, ou que já trabalham em uma outra coisa, mas que se dispõem a deixar o seu sacrossanto recesso do lar, né? O seu descanso para poder ajudar. A gente vê as pessoas correndo, fazendo doações, fazendo campanha e ajudando. E o que a gente vê também? Essas adversidades, elas podem não ser externas. Pode não ser uma situação que ocorreu na natureza, um terremoto, uma enchente, alguma coisa assim. É uma adversidade interna em cada um de nós. Aqueles momentos difíceis que todos nós passamos nas nossas vidas e que nós achamos que naquele momento a gente só precisa de ajuda, que a gente não tem condição nenhuma de dar nada para ninguém. Então, é nesses momentos que muitas vezes nós nos pegamos pensando que, se eu ficar aqui, nesse momento, nessa situação difícil que eu estou pensando, com pena de mim, sem poder ir para frente, sem poder fazer nada, eu não ajudo a mim mesmo e nem ao outro, eu não vou para lugar nenhum, a não ser numa espiral down, para baixo. Vou acabar conseguindo sofrer de uma depressão, sofrer de uma situação cada vez mais difícil. Então, nesse momento de adversidade na vida de cada um de nós, é que a gente tem que buscar força, fé, esperança. É que a gente tem que estar cercado de pessoas boas, de locais bons, de amigos, para que a gente possa se levantar novamente. Porque nós vamos ter essas dificuldades. E é nessas dificuldades que a gente deve pensar, como dizia Chico, tudo passa nessa vida. Nada permanece para sempre. Nem o bom e nem o ruim. A vida é assim. Ela é um roller coaster. Uma hora a gente está lá em cima, outra hora a gente está embaixo. E nesse vai lá em cima e vem aqui embaixo, nós estamos procurando o nosso equilíbrio. Quanto mais a gente se elevar, mais a gente vai se manter no meio desse lá em cima e desse lá embaixo. Então, existem maneiras, sim, de no meio da adversidade fazer? Existem. Com certeza, existem maneiras da gente se melhorar e fazer coisas pelo outro também. Mas falando em termos de adversidade, voltando ao que a gente estava falando lá, eu acho que a maioria de vocês conhecem, não vai dar para passar a imagem, mas Jerônimo Mendonça, né, Ribeiro. Eu gosto muito dessa pessoa que já viveu entre nós, esse irmão, né? Ele era chamado Grande Gigante Deitado.
a história dele, do tempo de vida dele, é muito provável, quando a gente vai estudar um pouco mais sobre a história de Jerônimo, que a gente vê que é muito provável que ele tenha vindo com essa... ele tenha vindo com essa ideia de que ele teria que sofrer alguma coisa física na vida dele, porque começa muito cedo. Ele, desde jovem, ele fez muitos trabalhos, ele junto, era amigo de Chico, eles junto fundaram creches, fundaram um centro espírita, ele era espírita praticamente dos 15 em diante, porque até lá ele participou da igreja presbiteriana também. Então ele foi mudando, se tornou amigo de Chico, eles foram trabalhando junto, foram fazendo várias coisas desde muito novo. Com 18 anos ele começou a sentir dores muito fortes no corpo dele, e ele foi diagnosticado com um tipo bastante agressivo de artrite reumatoide. Isso aí foi definhando, foi fazendo com que ele tivesse muitas dificuldades ao longo da vida dele, tanto que com 18 anos começou e com 20 ele já estava, daquele período dos 18 aos 20, ele estava praticamente em cima de uma cama, onde ele passaria o resto da vida dele. Por que eu trouxe esse caso para a gente ter uma ideia de que as pessoas, às vezes nós temos absolutamente tudo. Nós temos as nossas perninhas que nos levam onde nós queremos, nós podemos ir e voltar, e nós podemos fazer o que nós quisermos. E a gente acha que não tem condição de ajudar o outro. Por quê? Porque tem que fazer grandes coisas. Quem diria que Jerônimo, deitado em cima de uma cama, teria condições de ajudar tantas pessoas como ele ajudou? Porque quem conhece um pouco da vida dele, sabe do trabalho que ele realizou. Aqui dá pra gente ver, ó. A gente está vendo que tem não sei se vocês conseguem ler, mas ele está com um saco de areia sobre o peito, um saco de areia de 30 quilos, que era para aliviar a dor no peito. Eram tantas as dores dele, que à medida que o tempo foi passando, ele foi ficando cego também. E olha o trabalho que ele realizou. O maior trabalho da vida dele ficou mais visível e atingiu mais pessoas a partir desse ponto da vida dele, onde ele não podia sair de cima de uma cama. Mas olha como é importante a network na vida da gente. Ele tinha muitos amigos. Deve ser almas que combinaram já de vir para ajudá-lo nessa encarnação. E esses amigos carregavam ele para tudo que era lugar. E ele gostava muito do cinema. E eu queria dividir com vocês uma historinha que eu li a respeito dele, que eu achei super bacana, que uma pessoa no meio de uma adversidade, uma situação difícil como essa, fazendo um trabalho como ele fazia para atingir tantas pessoas na vida... Ele, numa dessas vezes que os amigos levaram para o cinema com cama e tudo, uma moça, quando entra no cinema, tropeça na cama dele, e furiosa ela grita: mas esse aleijado tá em tudo que é lugar? Eu vou no supermercado, o aleijado tá lá. Eu vou no parque, o aleijado tá lá. Eu venho no cinema, o aleijado tá lá. Furiosa. E aí ele pensa assim: nossa, olha só a presença de espírito. O que eu vou dizer para uma pessoa que está furiosa comigo com a minha presença aqui? Eu não posso dizer nada que irrite mais. Ele pensa e diz assim para ela: também, minha irmã, você não para em casa? E os dois caíram numa gargalhada e reza a lenda que ficaram amigos até o fim da vida dele. Então veja só. A historinha dele também, que perguntaram a ele qual era o maior sonho dele, porque ele era tetraplégico, né, não podia se mover. Eles queriam virar de lado. Virar de lado, olha só. Não era andar. A humildade de uma pessoa, né? Sabendo, consciente, aceitando que aquele ali era... Bom, era tanto seu fate, né? Como dizem os americanos, que uma vez o Dr. Fritz falou para ele que ele sofria da doença dos 3 Cs. Cama, karma e calma. Isso me fez pensar que ele veio com esse objetivo. Ele aceitou tão bem, ele fez um trabalho tão maravilhoso, ele... escreveu livros com a ajuda de várias pessoas, ele conseguiu vencer a encarnação dele e ele é exemplo para nós até hoje. Assim como o Chico, por exemplo, né? Então, eu trouxe esse exemplo mais por causa disso. Mas, porque do meio da diversidade, ele fez uma coisa maravilhosa, indizível, que quem olhava não diria que alguém numa situação como essa teria coisas para oferecer. Mas olha o tamanho do coração e da bondade de uma pessoa dessas. E esse exemplo que eu trago agora... que a gente traz agora, é do Chris Gardner. Vocês já viram o filme A Procura da Felicidade com Will Smith? Se não viram, aconselham a olhar, porque o próprio Will teve as dificuldades na vida dele, mas ali ele encarna esse personagem aqui, do Chris Gardner.
Ele tá contando a história do Chris Gardner. O Chris Gardner era uma pessoa que não tinha muito estudo, se separou, a mulher foi embora, deixou o filho para que ele pudesse criar o filho. E ele, o que ele podia oferecer para o filho? Ele chegou a dormir nas ruas, sem ter o que comer. E ele decidiu que ele queria trabalhar no mercado de ações, porque já que ele não tinha condições de estudar, o mercado de ações não exigia que ele tivesse uma formação, né, uma faculdade, que ele tivesse que ir para a universidade, porque ele sabia naquelas alturas da vida dele que se estava faltando alimento, a cama para o próprio filho, não teria condições de ir para uma universidade. E era uma situação que ele poderia ter um trabalho bom. Então ele decidiu que ele queria investir no mercado de ações. Mas até ele chegar no mercado de ações, muitas vezes ele dormiu na rua, muitas vezes faltou alimento para o filho dele, e ele vivia para o filho. Olha outro grande momento da adversidade na vida de uma pessoa, em que, diferentemente do caso do Jerônimo, esse aqui, ele primeiro teve que lidar com a sua adversidade. Ele primeiro teve que se melhorar para poder dar o melhor para o filho dele. E o que acontece com ele, né? Ele deixou essas palavras aqui para a gente, né? Porque ele venceu. Chris Gardner, hoje, é um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Ele disse: nunca deixe ninguém te dizer que você não pode fazer alguma coisa. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Seja lá o que for na vida da gente. Então ele venceu as adversidades, ele passou a fome, ele passou tudo isso junto com o filho, sem largar o filho, sem deixar que ele fosse para um foster home. Ele venceu as adversidades dele mesmo, ele se melhorou, ele venceu e ele conseguiu ajudar o filho dele. É um grande exemplo para nós de que a gente sai das maiores dificuldades, porque quando a gente chega no fundo do poço, não tem mais para onde ir, é o fundo, só tem que subir de volta. Ninguém vai querer ficar lá para sempre. Então, dentro de adversidades, a gente sempre vai encontrar, às vezes, as maiores oportunidades da vida da gente. O que acontece conosco, muitas vezes, que a gente não consegue ir para frente? A procrastinação, né? O deixar para depois. A gente sempre fica achando que tem tempo, que a gente tem outras coisas para fazer, mas isso daqui vai me exigir demais, então, como vai precisar muito da minha presença de espírito, da minha dedicação, do meu estudo, eu não vou começar agora, não, mais adiante eu começo, agora, que depois que eu começar eu não vou poder parar mesmo, então a gente vai empurrando com a barriga, né? E a gente às vezes perde as melhores oportunidades na vida porque está na zona de conforto. Não existe crescimento na zona de conforto. Ninguém cresce quando a sua vida está ótima, maravilhosa e a gente só curte, a gente não vai para lugar nenhum. Não cresce, não ajuda o outro, perde a oportunidade de fazer com que o outro cresça também. Então, aquela primeira foto ali, ela mostra o quê? A escada para o cara sair da situação em que ele está. Mas está tão confortável, às vezes, onde a gente está, inclusive no meio da dor, que a gente não faz nada para sair dali. Ao invés de subir as escadas e sair definitivamente do fundo do poço, o que ele faz? Ele vai pegando os degraus da escada e vai fazendo um foguinho para ficar ainda mais confortável onde ele está. Porque desacomoda. Mexer com a gente desacomoda. Colocar um objetivo na vida e sair, levantar e ir à luta, desacomoda. A gente quer ficar quietinho na nossa poltrona olhando Netflix. É isso que a gente quer. Quando a gente sai da nossa zona de conforto, um mundo inteiro de coisas surge para a gente escolher, para a gente fazer escolha. Na zona de conforto não tem escolha, não. É só ficar ali, sentadinho, curtindo o foguinho, numa boa. Mas quando a gente sai da zona de conforto, coisas maravilhosas acontecem na vida da gente. A gente às vezes tem medo de mudanças, sejam elas quais forem. Sempre a gente tem um pouquinho de medo, né? Porque a mudança traz o desconhecido. A gente não sabe se vai ser bom ou se vai ser ruim. Mas, invariavelmente, as mudanças nos trazem coisas maravilhosas. No momento que a gente está passando a adversidade, a dificuldade de enfrentar a mudança, a gente não enxerga isso. Quando eu mudei para cá e quando cada um de vocês mudou, cada um teve uma experiência diferente. Teve gente que mudou e sofreu muito. Eu fui uma das pessoas que sofri demais por ter deixado minha família inteira no Brasil. Meu único filho no Brasil. Só que me trouxe tantas coisas boas, inclusive para ajudá-lo lá ainda hoje, um grupo de pessoas, o que foi possível evoluir em 11 anos,
E o centro teve uma participação muito importante. Quando eu digo centro, eu estou falando das pessoas que compõem essa casa que nos recebe. Porque aqui a gente tem a oportunidade de crescer. Aqui foi que foram abertos assim, os olhos, os meus olhos, para que eu pudesse enxergar realidades que eu não enxergava antes. Mas eu saí da zona de conforto. Foi bem difícil sair da zona de conforto. Mas é assim que a gente que Deus coloca na vida da gente pessoas e oportunidades para que a gente possa crescer. É como um navio atracado no porto quando a gente está na zona de conforto. Tá bom? Tá bom. Mas o navio foi feito para ficar atracado no porto? Não. Nós também não fomos feitos para ficar na zona de conforto. Quando a vida nos coloca situações de adversidade, ela está nos empurrando, nos chutando da zona de conforto. Porque eu saio da zona de conforto aqui e venho parar aqui. E aqui eu vou querer ficar. Até que a vida venha e me empurra para dar mais um passo. Dificilmente as pessoas estão sempre buscando. A gente vai quando a vida empurra. O que acontece quando a gente se coloca muito na zona de conforto? Na questão da procrastinação. Muitas vezes nós achamos que nós temos todo o tempo do mundo e a gente vai deixando para depois. Aí o que acontece? Quando a gente vê, hoje a gente está na situação da foto da direita, que a vida está chegando ao seu final, está se extinguindo, e aí a gente para e se arrepende. Tem até um estudo a respeito disso, né? O maior arrependimento das pessoas. Não ter feito as coisas que queria quando tinha o tempo, mas pensava que o tempo era interminável. O espírito é interminável, a gente vai ter outros tempos em outras vidas, mas nessa aqui, muitas vezes a gente vai... Dizem até que o cemitério é o lugar onde está o maior campo de sonhos, né? Porque é onde todo mundo vai e leva os seus sonhos junto consigo. Porque passou a vida inteira empurrando com a barriga e não andou. Ou acontece como nessa primeira foto aqui, na foto da esquerda. A vida nos coloca numa situação em que a gente fica doente. E pode ser qualquer doença, pode ser uma gripe que te deixou em cima da cama por 3 dias e tu pensa assim, ai meu Deus, como eu queria ter ido na praia, por que eu não fui domingo que estava tão bom? Queria ir hoje, mas por que não foi domingo? Por que ficou sentado olhando Netflix? Por que não levantou e não foi para a praia? Não, eu também não tenho, né? Deve ser por isso que eu estou falando tanto Netflix. Então o que acontece? A gente acha que tem todo o tempo do mundo pela frente e fica enrolando, empurrando com a barriga, e depois eu faço porque dá a responsabilidade, e a responsabilidade eu não quero agora, porque eu não estou preparado, porque depois que eu começar não vou querer parar mais. Então a gente entende, lá na nossa... a gente entende no nosso íntimo que Deus nos empurra para fazer as coisas e coloca a adversidade porque a gente sai da zona de conforto, não tem outro jeito, porque a tendência da gente é ficar na zona de conforto. A gente só quer o que é bom. E não se lembra de que aquilo que no momento é considerado ruim é o que vai nos levar ao crescimento. Nós não sabemos usar o tempo de forma produtiva. A gente vai fazendo o que dá tempo, quando dá vontade. E o tempo vai passando. Voltaire nos disse, né, que a gente encontra, a frase mais certa, encontra-se oportunidade para fazer o mal 100 vezes por dia e para fazer o bem 1 vez por ano. Ele resumiu tudo que a gente viu até aqui, né? Porque a gente procura o que a gente quer. Então, durante o dia, quantas vezes a gente se irrita com pequenas coisinhas? A gente se descontrola com pequenas coisas. E não para pensar que até a maneira de... A gente até chama de proativo, né? Em vez de reacionar, ser um proativo. Até a maneira da gente reagir às coisas que acontecem é uma oportunidade de se fazer o bem. A gente está irritado com outra pessoa, poderia falar com jeito com essa pessoa, com um colega de trabalho, com um familiar, mas a gente está tão irritado, tão estressado, que a gente, ao invés de fazer o bem naquele momento, a gente não para e pensa. A gente simplesmente abre a boca e joga tudo aquilo, descarrega tudo. Se no final do dia a gente parasse e pensasse assim, como Santo Agostinho, o que foi que eu fiz de bom hoje? Qual foi a oportunidade que eu deixei passar? E lembrasse, nossa, hoje de manhã lá, meu marido estava precisando de mim, eu estava irritada, que virei o leite no fogão e eu já xinguei ele. Puxa vida, não era culpa dele, eu podia ter feito isso. É uma coisa boba? Pode parecer que é uma coisa boba. Mas talvez para a pessoa que recebeu as nossas palavras ásperas na parte da manhã, não tenha sido assim tão bobo. Porque a gente perdeu uma oportunidade legal de ter sentado, acalmado a mente e reagido de uma forma positiva, de uma forma proativa. Então,
a questão de procurar as oportunidades está em nós, no nosso desconforto. A gente não procura muito, não, e já reaciona logo de cara. O que a gente não pode esquecer? Que a nossa vida é um campo. É um campo onde a gente vai plantar todos os dias. O plantar é opcional, né? Agora, a colheita, ela é obrigatória. Não tem jeito. Aquilo que a gente plantar é o que a gente vai colher. Se nós não tivermos a ação para ajudar a nós mesmos ou para ajudar o outro, aqueles que precisam de ajuda, se nós não nos mexermos, eles nunca vão receber a ajuda que precisam. Nós nunca vamos saber que eles precisam de ajuda. Então, ver o mal e não agir também é fazer o mal. Muitas vezes a gente vê as situações e a gente não faz absolutamente nada para mudar aquilo ali. Isso também não é apenas não fazer o bem. Isso já é participar fazendo o mal também. Criticar e não praticar o bem, não fazer nada a favor do outro, julgar o outro, são situações em que a gente não está usando o nosso direito ou o nosso dever, por assim dizer, de pegar uma situação dessas e transformar numa oportunidade de praticar o bem. A vida se assemelha a um campo onde as sementes lançadas sempre encontram um terreno fértil para germinação. Somos todos semeadores a espargir sementes, a lançar os germes dos frutos que logo mais colheremos. Todo o bem, o belo, o correto e o justo que resultam de nossas ações são as sementes que lançamos nas estradas da vida. A gente colocou ali em cima 2 exemplos de pessoas que agiram de forma diferente com as adversidades que a vida lhe causou, causando danos na sua vida física. E um outro exemplo de uma pessoa que agiu em prol de si mesmo, fazendo bem para si mesmo em primeiro lugar. O que eu trouxe aqui de 2 exemplos interessantes que eu achei super bonito enquanto pesquisava? São coisas assim que a gente nem passa pela cabeça da gente. Esse projeto Plantar, de 2001, na cidade de Macatuba, interior de São Paulo. Faltou ali, teve um pedacinho que eu, infelizmente, cortei, me desculpem. Mas é assim, ó, num primeiro momento, esse médico, que se chama Dr. Calixto Felipe Webb, ele resolveu em 2001, pensando em criar alguma coisa que pudesse impactar o meio ambiente, ele criou esse projeto que ele chama de Projeto Plantar. Cada criança que nascia, né, ele começou a dar de presente para a mãe uma mudinha de árvore. Dava de presente para aquela mãe e contribuindo de 2 formas. O projeto ele surgiu com a preocupação do médico com o meio ambiente, que ele também afirma que é uma maneira de aprofundar o próprio sentido da vida que ele ajuda a trazer para o planeta. Que tem aquela história, né, de que todo homem deveria ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro, né? Então ele quis unir uma coisa com... Olha só, como se já não bastasse o fato dele ser um médico e dele agir em prol das vidas, trazendo vidas ao mundo e fazendo seu trabalho de uma forma maravilhosa, o que encanta na situação dessa pessoa é que ele quis fazer ainda mais do que ele fazia. É um projeto super bonito. Em 2019, ele já tinha mais de 1.000 árvores plantadas em todos os parques, nos parques e nas próprias casas das famílias para quem ele doou. Então, eu achei super bonita essa atitude dele de fazer isso. E tu vê que não é só uma preocupação com o meio ambiente, mas ele vai além disso. Ele quer ressignificar a vida. E tem um outro projeto muito bonito no Rio de Janeiro que chama O Banho da Alegria. Imagina, né? É um projeto social, é uma ONG, né? Se transformou numa ONG. E o objetivo é levar um pouco de conforto e dignidade para as pessoas em situação de rua na cidade do Rio. As ações são realizadas em parceria com outros projetos e com essas parcerias eles conseguem oferecer mais do que o banho. Eles oferecem corte de cabelo, kit de higiene, toalhas, entre até mesmo atividades. Quanto mais pessoas se engajam nesse projeto, mais ele cresce. Quem é que poderia imaginar pegar eu esqueci como é que chama aquilo... um trailer, isso, um mini trailer, transformar ele num banheiro e sair pelas ruas a oferecer um pouco de dignidade, um banho morno com um sabonete, oferecer um kitzinho de higiene, um corte de cabelo, fazer barba, né? Para pessoas em situação de vulnerabilidade na rua. Quem podia pensar? Alguém pensou.
E aí aqueles que se uniram à ideia começaram, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Imagina quantas pessoas já foram atendidas. Então existem assim, situações como essa, se nós procurarmos, nós vamos encontrar uma maneira de ajudar os outros. Seja como for. E ações como essa, elas acontecem para que a gente preste atenção ao outro, para que a gente pratique a empatia, a gente faça aquilo que falei lá no início. Vou dar para o outro o que ele precisa, não o que eu quero dar. Porque meu coração pode estar cheio de querer doar para alguém, mas eu tenho que ser humilde o suficiente para perguntar para o outro o que ele quer. Porque eu estou fazendo é para ele, não é para mim. Então eu não tenho que enfiar nele o que eu quero dar para ele. Eu tenho que deixar prevalecer a vontade, a necessidade do outro. Porque eu preciso ser empático com ele, eu preciso respeitar o que ele quer fazer. E aí eu coloquei já lá no início, né, que o KSSF até copiei aqui, agora que eu estou tendo acesso às minhas informações aqui, ó. Atuação na área de assistência social, prática da caridade como dever social e o princípio moral cristão, como exercício pleno da solidariedade e respeito ao próximo. Que coisa mais bonita do que isso? Só o exemplo em si. De criar uma casa como essa, tantos anos, né, Marisa? Recebendo tantos vão, tantos vêm, mas todos que passam por aqui, se permanecem ou não, acabam levando um pouquinho. Todo mundo leva. E aí eu gostaria de que só para a gente pensar, para a gente refletir, eu trouxe uma frase que eu acho muito bonita, do Renato Russo. Na música Pais e Filhos, quando ele diz que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade, não há. Os únicos dias que não se pode fazer nada na nossa vida é o ontem e o amanhã. Porque nós só temos o hoje. Então, se a gente usar o hoje para nos ajudar, para ajudar o próximo, aproveitar as oportunidades que a vida nos dá, a gente vai estar fazendo bem hoje, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Não deixemos para amanhã o bem que nós podemos fazer hoje, né? E, apesar de todos os nossos percalços no dia de hoje, para a gente conseguir fazer a nossa palestra, nós conseguimos falar aqui, deixar o nosso recado. E eu agradeço a oportunidade.